Boa noite. Nossa, que turma cheia. A administração de materiais deve estar difícil mesmo, hein? Muita gente, olha só. Administração financeira, né? É, Deve estar ô materinha, viu? Nossa Senhora. difícil. Não, ela é maçante. Como é que eu penso assim, como é que tipo, algum pedagógico consegue dar uma aula dessa? É muito maçante. É difícil. Eu achei maçante. Eu vou tentar aqui. Eu peguei os pontos principais, vou tentar passar aqui para vocês. Vamos ver o que vai dar. Não, Pessoal, eu tô sim, gente. Eu prefiro as lives, as lives. Eu vou concentrar nas lives. oi Maria Fernanda, você tinha aberto aí o microfone? Só abriu mesmo. Pessoal, seguinte, tem muita gente entrando, depois que começaram as provas do EAD, algumas pessoas resolveram entrar na plataforma e começar a fazer as disciplinas. E tem muitos alunos novos, né, que foram matriculados aí recentemente. Então, só vou mostrar para esse pessoal como que faz para poder acessar, é rapidinho, tá? E a gente já vai para a live. Então, olha só. Deixa eu só. Pera, rapidinho, deixa eu só colocar aqui na tela para compartilhar com vocês. Pronto. Então, olha só. Aqui é a tela do EAD, né? Vocês vão entrar lá no site do Grau, né? www.grautecnico.com.br, escolher lá a unidade contagem, clicar no EAD e aí vai cair nessa tela. O que eu falei com as pessoas que estão entrando agora? Eu aconselho que vocês entrem na disciplina de administração financeira. Não, gente, estou falando só de administração de materiais. Administração financeira. Por quê? Empolgada com as pegadinhas da prova de ontem. Por quê, gente? Porque o EAD, nesse formato, ele termina agora dia 31/7, tá? Então, assim, é muito pouco tempo para que vocês, para quem ainda não começou, para que vocês vejam todas as outras disciplinas. Então, eu aconselho aí vocês entrarem na disciplina de administração financeira para poder me acompanhar, tá? Quem fez a prova e ainda não terminou a disciplina dentro do EAD, também tem até 31/7 para terminar. Lembrando que só vai ser considerado a disciplina como encerrada quando vocês realizam o desafio final. E o desafio final equivale aos 10 pontos de trabalho. Pessoal, vocês podem aí entrar no desafio final, por mais que você já tenha feito, e vamos supor que você não conseguiu os 10 pontos, você pode entrar nele novamente, refazer com os slides em mãos, marcar tudo certinho para alcançar os 10 pontos. O Grau me pediu para poder dar uma atividade extra para quem não conseguiu os 10 pontos no desafio final, tá? Eu achei um tanto quanto estranho, porque se eu dei aí para vocês o desafio final resolvido, então você não vai conseguir te dar os 10 pontos? Como? Você ainda pode, até dia 31, você pode entrar e refazer com os slides em mãos, é só marcar lá bonitinho. Mas aí quem, vamos supor, não entrou, não refez, não acompanhou, é só fazer uma redação para mim. Eu mandei para vocês nos grupos os temas e enviar no meu e-mail. Eu acho desnecessário qualquer pessoa fazer redação, porque se você tem os slides com o exercício resolvido em mãos, entra lá, refaz e garante os 10 pontos. Não tem por que fazer redação. É só entrar lá e fazer. Oi, Joyce.
Tipo assim, eu fico muito, tipo assim, eu vou entrar lá só e fazer, tipo, marcar o que é certo, entendeu? Tem que tirar 10. Então, o que você pode fazer, Joyce? Você não é obrigatório tirar 10, não, Joyce. Você tem que tirar a média para aprovação do grau é 70%. Então, se nós temos 20 pontos distribuídos, 10 de prova e 10 de trabalho, você tem que tirar na soma desses dois índices, você tem que tirar 14, né? Então, que seja 7 de prova, 7 de trabalho, o que for, tá? A soma dos dois tem que dar 14, que equivale a 70%, né? Mas assim, vamos supor, pô, professor, eu não quero entrar lá e tirar 10. Eu quero entrar lá e eu mesmo fazer. Ok, entra lá e faça. Errou? Entra na minha live, olha o porquê que errou, entra lá e marca de novo e garante os 10 pontos de trabalho. Não tem, porque assim, você pode fazer por você mesma, só que se você não alcançar os 10 pontos, você pode entrar novamente e se você quiser não, então eu vou tentar fazer sozinha de novo. Ok. Se você não entendeu, entra na live. Eu fiz uma live explicando todas as alternativas, entendeu? Então eu errei por causa disso. Depois, entra e refaz e garante os 10 pontos de trabalho. Não tem por que você ficar com aquela nota ali. Por que, gente, os 10 pontos de trabalho são tão importantes? Para que vocês precisem de somente 4 pontos na prova. Entendeu? Porque a somatória, né, dos dois, a média não tem que ser 14 dos 20 pontos distribuídos, você precisa de 70%. 70% de 20, 14. Então, assim, cara, eu vou garantir os 10 de trabalho para que na hora da prova, que é uma etapa mais difícil, eu precise só de 4 pontos para me poder passar. Entendeu? Não, igual eu te falei, não precisa ir direto com os slides e só marcar. Não, faz por você mesmo. Você pode refazer quantas vezes você quiser. Mas daí, eu ser informada que tem aluno tirando 2 de trabalho, vocês estão de brincadeira comigo. 4 de trabalho, não é possível. Gente do céu, eu fiz live explicando por que a alternativa estava errada. Eu fiz live explicando por que aquilo era certo. É só copiar e colar. Professor, eu quero fazer por mim e eu errei essa e essa. Tem como você me explicar por que eu errei? Explico. Então, assim, na hora que o Grau me pediu uma atividade extra, sinceramente, eu achei uma falta de respeito dos alunos comigo, porque eu tive o trabalho de entrar, printar a tela, circular, fazer live, explicar, e o cara ainda precisa de uma atividade extra. Então, ele vai ter que me fazer uma redação que vai ser avaliada com muito carinho. Tá? Então, prestem bastante atenção nesse desafio final. Para vocês, pessoal, garantam os 10 pontos e na prova fiquem um pouco mais tranquilo, entendeu? A mesma coisa vai acontecer na administração financeira. A tela saiu aqui, né, gente? Vocês nem me falam. Aqui, ó. Uai, o sermão, nós estamos concentrados no sermão. Não, nossa, na hora que as meninas me falaram, Pri, tem que fazer uma atividade extra, porque tem aluno indo mal. Eu falei, pode deixar que eu vou fazer. E eu acho que eu escrevi umas coisas, um monte de coisa errada, porque eu tava, na hora que eu enviei aquela mensagem falando da atividade extra, eu tava no ódio, eu tava, nossa, eu tava virada no ensaio. Eu senti o seu ódio, porque você sabe que você faz, Pri, você faz matemática, você entende o que eu passo. Eu fui digitando um negócio ali, eu falei, não, então beleza, então. Você faz matemática, você entende o que eu faço. Dissertação, gente, é uma coisa muito ruim para quem é de exatas. Nossa! Pois é, aqui, ó, gente, aí vocês entraram no portal, vocês clicam em curso, EAD técnico, pessoal que está entrando aí pela primeira vez. Meu Deus do céu. Minha internet deve estar ruim, né? Aí abriu aqui todas as disciplinas. É igual eu falei, quem está entrando agora
e vai começar a fazer, não começou nenhuma, gente, encerra dia 31/7. Então, é melhor acompanhar a administração financeira comigo. Não dá tempo de fazer, a não ser que a pessoa tenha muita disponibilidade. Então, clica aqui, ó, em apta administração financeira. Aí ele vai abrir a disciplina aqui dentro do portal, tá? Hoje, a minha live, ela vai ser referente à primeira semana, semana 1 aí, da administração financeira, tá? Vocês vão, quem tá entrando é o seguinte, vai ter que clicar aqui nesse playerzinho, e são vídeos de uma professora, eu esqueci o nome dela, vocês me desculpem, não me recordo o nome dela, porque eu acho que ela falou só na primeira live, depois ela não repete. Realmente eu esqueci. Aí a professora vai ministrando a disciplina, tá? Então eu vou fazer uma live. Gente, a minha live é uma monitoria da disciplina, eu não estou dando a aula. Então eu não vou pegar todos os pontos que a professora explica. Eu vou pegar o quê? Os pontos principais, aquilo que eu acho que é mais importante, ou que eu acho que o aluno vai ter mais dificuldade, ou que vocês me enviam uma pergunta no WhatsApp. A Lisiane sempre me envia perguntas. Então, eu procuro trabalhar aquilo que eu vejo que o aluno tem mais dificuldade. Ah, professora, você vai falar tudo que está aqui dentro? Não. Se tem algum ponto que você quer que eu aborde, que eu não coloquei na live, vocês me mandam uma mensagem e a gente trabalha. Então, hoje é que dia? Quinta. Quinta-feira, hoje, nós vamos fazer da primeira semana. Na segunda-feira, nós vamos fazer a live, né? Os principais pontos da segunda semana e da terceira semana. E na terça-feira, a gente vai fazer os principais pontos da quarta semana e realizar o desafio final. Quando eu falo desafio final, é o exercício que equivale aos pontos de trabalho. Então, na terça-feira, eu vou fazer com vocês o exercício que equivale aos pontos de trabalho. É aqui que vocês têm que garantir os 10 pontos. Não tem como não. Ah, professora, então eu vou fazer antes de assistir a live, para que aí, na hora da live, eu faça junto, eu veja aí o que eu errei, eu tire dúvida, ok. Ou então, nessa parte da live eu vou desligar e vou embora porque eu quero fazer sozinho. Tudo bem, mas garanta os 10 pontos para que na prova, principalmente numa prova de administração financeira, vocês precisem somente de 4 pontos para que seja mais tranquilo, mais suave. Por isso que eu falo para garantir os 10. Não necessariamente você tem que ter 10, mas na soma dos dois índices você vai ter que atingir 14. Eu acho mais fácil garantir os 10 no trabalho e 4 de prova. Mas se você quiser 7 em um, 7 em outro, 8 e 6, aí fica a critério de vocês. Só que se vocês tirarem ponto de trabalho, se vocês não forem bem, e eu tiver que corrigir redação, façam uma boa redação para mim, por favor. Para vocês. Então, olha só. Gente, nessa primeira semana, além dos vídeos, ele tem, na primeira semana não, em todas as semanas, olha só, ele tem um teste semanal. O que é esse teste? É um exercício que vem aí falando de alguns pontos, algumas perguntas que foram abordadas aí durante essas semanas. Esses exercícios são para fixação, eles não valem ponto. O único exercício... Ô, Priscila. Oi. Mas eu achei assim que esse primeiro desafio, primeira atividade aí da primeira semana, eu achei que não coincidiu com a matéria que foi passada. Tinha uma pergunta lá perguntando sobre cheque, e o cheque foi só agora, na quarta semana, não, na terceira semana. Entendeu? Nossa, eu acho que teve muita pergunta que não coincidiu. Eu te mandei sobre o liquidez também, que teve, foi tipo, matéria... vai falar do assunto lá na frente, semana. já tá perguntando antes, é isso? Isso. Entendi. Olha, eu só abri ele, eu não fiz direito, porque não deu tempo. Olha lá, eu nem fiz o teste, tá vendo? Não é aqui não. Só abri ele. Mas a gente pode olhar isso. Ou então, vocês querem que eu traga os testes semanais para que a gente resolva eles aqui? Ai. Opa. Eu acho melhor.
Então Porque tá. assim, como igual você disse, é uma monitoria, não vai passar tudo o que foi falado no vídeo. Então, assim, pelo menos as atividades elas vão ser mais acompanhadas com a matéria, entendeu? Que eu achei os vídeos muito complicados, eu não entendi quase nada, acho que não entendi nem 1%, nem 2% que a moça falou. Que o vídeo é Entendi. muito maçante, você começa a ficar com sono. Eu tentei realmente, eu vi todos os vídeos sem pular 1 minuto, né? Você não pode pular, que senão você perde A estrelinha. moça tava com sono, gente. Eu tive que colocar no modo rápido para ela falar mais rápido, porque eu não estava aguentando, não. Eu tentei fazer isso, de colocar no modo rápido, mas eu não consegui, porque deu Não coloca vontade. no modo rápido, não, gente. Já tá difícil de entender. Né? Vocês estão, né, com um pouco mais. Mas Não, assim, porque ela vai. é uma matéria difícil mesmo. Eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil, mas não é fácil para o professor também, não. É uma disciplina bem complicada. A Lisiane colocou aqui para mim, achei a mesma coisa do teste semanal. Eu vou dar uma olhada nos testes semanais, gente. E aí, qualquer coisa eu trago eles para as lives. Mas o que eu estou vendo não é nem que está difícil, é porque não está condizendo com o assunto que foi passado, né? Pelo que vocês estão me falando, é que o assunto. Mais ou menos. Difícil também eu achei um pouquinho, né? Porque eu não entendi muito na matéria. Tá, então deixa eu dar uma olhada. Aí na segunda eu falo com vocês. Mas vamos ver se a Tá gente bom. consegue trabalhar. Levantem perguntas se vocês não entenderem o que eu falar, porque é uma matéria realmente que às vezes tem alguns pontos mais críticos e tal. E não fui eu que desenvolvi a matéria, tá? Eu só faço a monitoria, então eu escuto, eu vejo o que é que ela falou, eu tenho conhecimento do que ela falou. E aí, a partir do que ela falou, eu tento trazer com uma linguagem um pouco mais fácil. É isso que eu estou tentando fazer. Vai ter um slide bonitinho Claro, na gente. vai ter Aí. slide. Vamos compartilhar ele? É, eu, eu até tirei print de todos os slides que tinha nos vídeos para eu ver se Eu eu também. conseguia ler, entendeu? Mas é muito complicado você ler e a explicação assim. Ai, gente, Porque eu não segui os slides do vídeo, não. Eu fiz um meu, sabe? Porque eu achei os slides do vídeo. Eu achei que. Grandes. Não é que os meus estejam pequenos, mas eu não peguei tudo que estava, eu achei que tinha umas informações que não precisam, umas informações que confundem. entendi. Olha, é lógico que é a matéria que está no vídeo, que é igual eu falei, é uma monitoria, eu não inventei, eu não trouxe uma matéria nova, mas eu coloquei os slides do meu jeito. Aí, se vocês quiserem, eu posso voltar e colocar mais parecido com o que está lá. Olha do jeito que está, e aí depois vocês me falam direitinho. Como diria a Vilma, eu sou um pouco rebelde. Tá bom. Posso fazer os negócios do meu jeito. Assim que é bom. Olha só, administração financeira. Eu vou mandar para vocês assim que terminar. Então, olha só. A professora, ela iniciou abordando a matéria aí, falando um pouquinho sobre a evolução, né, a história aí da questão da administração financeira, do conceito de administração. Eu não trouxe isso, tá? É legal, achei bacana, mas eu não acho que é um ponto principal. Então, igual eu falei com vocês, aqui vai estar os pontos principais. Se tiver alguma coisa que vocês queiram que inclui, aí vocês me falam. Então, olha só, o que eu peguei aqui para a gente começar a live de monitoria? Primeiro, a gente vai entender aí o conceito do que é a administração financeira. Eu peguei esse conceito do jeitinho que ela colocou. Administração financeira é uma ciência que objetiva, basicamente, determinar o mais eficiente processo empresarial de captação de recursos e alocação de capital, tá? Então, assim, o que às vezes eu acho que pecou um pouquinho? Não é que pecou, é que talvez vocês não tenham conseguido entender. Vamos buscar aí entender melhor esse conceito. Então, olha só, ele me fala que a administração financeira é responsável pela captação de recursos. Recursos é o quê, gente? A administração financeira é responsável pela captação de dinheiro, tá? E como que o administrador financeiro
pode fazer a captação desses recursos? Pode ser através da venda de um produto, pode ser através da venda de um serviço, pode ser através da venda de ações da empresa no mercado financeiro, pode ser através de algum investimento. Então, o administrador financeiro, ele é responsável por determinar a melhor estratégia para captar recursos. É uma parte aí do conceito da administração financeira. E depois ele fala que a administração financeira também é responsável pela alocação de capital. O que ele quer dizer com isso, gente? O administrador financeiro, ele vai alocar, ele vai verificar e gerenciar os lugares certos de aplicar esse dinheiro. Então, olha só, de aplicar esse recurso que ele captou. Então, o marketing, ele precisa de capital para desenvolver uma campanha de marketing. Opa, o administrador financeiro, ele tem que pensar em alocar esse capital ali. Como que está aí a compra de recursos? Então, ele vai, basicamente, o foco é alocar bem os recursos com o intuito de gerar lucro e evitar prejuízo, tá? Para que essa alocação de capital seja feita de forma eficiente, pessoal, o administrador financeiro, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter um controle dos gastos, tá? Ele tem que ver aí, ele tem que ter um controle da receita e das despesas. Então, esse conceito aí sobre administração financeira, quando ele fala aí para mim na captação de recursos, eu vou pensar que ele está tentando aí captar dinheiro de alguma forma, a gente já falou diversas. E ele também é uma ciência também responsável por alocar de forma adequada esses recursos que eu captei. Deu para entender o que é a administração financeira? Então, é a ciência que essa ciência estuda? Como captar recursos e como alocar esses recursos de forma eficiente. Tá? Como que eu vou ganhar dinheiro e como que eu vou empregar esse dinheiro dentro da minha empresa de forma eficiente, controlando os gastos, olhando aí como que eu vou ganhar receita. É isso que é a administração, a ciência da administração financeira. O objetivo dela, eu coloquei para vocês, o objetivo econômico da administração financeira é a maximização de valor de mercado das empresas, tá? E o que ele quer dizer aí com a maximização de valor de mercado das empresas, gente? É gerar valor, tá? Os ganhos do investimento, a minha receita, eles devem ser sempre superiores aos custos, tá? Então, eu tenho que gerar valor para a minha empresa para promover que os meus investimentos, os ganhos dos meus investimentos, sejam superiores aos custos. Ok? Nenhuma pergunta? Gente, foi exatamente isso que a professora falou lá na live, viu? Ninguém vai perguntar nada. Volta, né? Oi? Ela deu muita volta, ela falou muita coisa, não foi objetivo. Você acaba se distraindo antes mesmo dela começar a falar o que é importante. Então, vocês já sabem o que é a administração financeira. Opa! Ela vai captar recursos, ela vai alocar, ela é responsável também. É uma ciência que vai estudar a melhor forma de alocação de recursos com o objetivo de maximizar o valor de mercado da minha empresa. Então, eu tenho o objetivo de quê? De que os meus ganhos sejam superiores aos meus custos. Eu tenho um objetivo de maximização de valor, maximização de lucro, atingir o ponto máximo do meu valor de mercado, tá? Um conceito aí, eu coloquei alguns conceitos básicos que ela trabalhou com vocês dentro da plataforma. O que eu estou olhando aqui, gente, é porque nesse exato momento a turma de segurança de trabalho está fazendo prova e eu sou responsável pela prova, mas eu vou deixar a coordenação pedagógica olhar isso para mim. Perdi. Conceitos básicos da administração financeira, ela trabalhou aí mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? Eu também acho que eu trouxe a mesma definição que ela colocou lá para vocês. Mercado financeiro é como se denomina todo o universo que envolve as operações de compra e venda de ativos financeiros, tais como os valores imobiliários,
mercadorias e câmbio. Então, todo esse universo que envolve a compra e venda desses ativos, sejam ações de uma empresa, sejam títulos públicos, seja aí a compra e venda de moedas estrangeiras, seja aí a compra de produtos agrícolas, compra de ouro, todo o universo que envolve essas operações de compra e venda desses ativos financeiros, a gente considera o mercado financeiro, tá? Nós somos participantes, né? Nós, enquanto investidores, quando você vai lá e compra uma ação de uma determinada empresa, você é um participante do mercado financeiro. As empresas que emitem ações, as empresas de capital aberto, né, que emitem ações, ela é o quê? É um emissor, ela também é um participante de um mercado financeiro. A Bolsa de Valores é também aí compõe. Então, todo o universo que envolve compra e venda de ativos financeiros é considerado o mercado financeiro, tá? Dentro desse mercado, pessoal, nós temos aí algumas entidades, entidade não, gente, entidade, pai de santo, professora, não, instituições. Nós temos algumas instituições que fiscalizam e regularizam esse mercado. Então, a professora abordou aí 3 instituições que são responsáveis aí por fiscalizar e regulamentar esse mercado. Então, quando você compra e vende uma ação, um título público, nós temos algumas instituições que regularizam isso daí. Não é, opa, não pode ser de qualquer forma, não é o oba-oba, não. Uma delas que foi abordada, nós não temos só essas 3, não, tá, gente? Temos várias outras. Eu trouxe aqui o que foi abordado com vocês. A professora trouxe para vocês a CVM, tá? Então, ela é uma instituição que serve aí para implementar e fiscalizar aí os envolvidos a CVM, ela controla, fiscaliza muito a Bolsa de Valores, tá? Os envolvidos aí dentro da Bolsa de Valores. Professora, é a CVM que normatiza, que cria normas tanto para os emissores quanto para os investidores, para as corretoras? Não. Quem cria as normas é uma outra instituição que chama Conselho Monetário Nacional. Não trouxe porque não foi abordado, tá? A CVM, ela está abaixo, se a gente for pensar numa hierarquia, ela está abaixo do Conselho Monetário Nacional. Então, o CMN vai lá, cria a norma. A CVM pega, põe ela debaixo do braço e vai lá para a bolsa. Ó, gente, vamos implementar, é assim que tem que fazer, eu vou fiscalizar, quem não estiver fazendo desse jeito está fora, eu vou punir. Então, essa é a principal responsabilidade. Ela implementa o que foi normatizado pelo CMN, pelo Conselho Monetário Nacional, ela fiscaliza, ela pune, ela toma conta aí desse mercado de valores imobiliários, tá? Eu coloquei aqui para vocês as principais atividades da CVM. Olha só, regulação da Bolsa de Valores, definição de regras e diretrizes para os emissores de ativos mobiliários. Quem são os emissores? Bancos, empresas de capital aberto, governo. São todas as pessoas que emitem títulos que vão ser vendidos aí dentro da Bolsa. Ela fiscaliza os agentes financeiros, como as corretoras, né? Corretoras de ações, bancos de investimento. Olha só, ela normatiza os fundos de investimento e estabelece padrões para a atuação de empresas de análise e agentes autônomos. Então, ela vai tomar conta de todo mundo ali que, de certa forma, esteja envolvido em operações de compra e venda de títulos dentro da Bolsa de Valores. Ela vai fiscalizar, ela vai regular, ela vai falar o que pode, o que não pode, ela vai banir. Tudo isso é por conta da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Entenderam o que é essa instituição, pessoal?
Alguma pergunta sobre ela? Não? Tranquilo? Ah, que ótimo! Não. Questão de prova. Outra instituição que foi abordada com vocês foi a Ambima, tá? Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais. Se a gente for pensar numa hierarquia, a Ambima está abaixo da CVM, tá? A Ambima, ela representa as instituições do mercado de capitais brasileiro. A entidade possui mais de 340 associados. Então, ela é uma associação dos bancos. Então, o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil, todo mundo se reuniu, se criou essa associação para estipular e regular algumas normas dentro desse mercado de capitais, tá? A Ambima, ela está muito voltada para a regularização dos fundos de investimento, tá? Que são muito trabalhados aí dentro dos bancos, né? É obrigatório um banco se associar à Ambima? Não, não é obrigatório. Porque eles querem tanto. É como se... Lembram da ISO? É obrigatório não, mas dá uma credibilidade. Tá? Então, às vezes, credibilidade para quem? Para os investidores. Tá? Então, se eu sou investidor e eu quero colocar um pouquinho do meu dinheiro num fundo de investimento, sei lá, numa renda fixa no Itaú, eu vou olhar lá. E tem o selo da Ambima? Tem? Porque se não tiver, porque a partir do momento que ele tem, se aquele fundo de investimento segue as normas da Ambima, segue a regulação dela, poxa, eu estou resguardado que ali, se ele fizer alguma coisa de errado comigo, a Ambima vai punir ele. Então, ele tem que seguir uma padronização, ele tem que seguir uma normatização. Não sei se vocês lembram, a empresa do Ronaldinho Gaúcho, a R3, uma coisa assim, que foi divulgada aí, que deu um cano aí em várias, um fundo de investimento que deu um cano aí em várias pessoas. Gente, não tinha ali regularização da Ambima, não. Tá? Então, o investidor, quando ele olha e não tem aí uma certificação da Ambima, ele fala, opa, eu não sei se eu vou acreditar nisso aqui, não. As instituições que aderem aos códigos, não é obrigado, mas se você aderir, você fica sujeito à supervisão de mercados da associação. Então, pessoal, você não é obrigado a entrar, mas a partir do momento que você entrou, você tem que cumprir as regras. Se você não cumprir, você vai sofrer aí punições, você vai sofrer aí sanções, tá? Ambima, ok? A Ambima também, ela fornece alguns treinamentos, às vezes, inclusive, acho que para bancos mesmo, alguns bancos, eu sei que o Itaú exige. Quando ele vai contratar um funcionário, ele exige que aquele funcionário tenha, acho que chama CPA 10. É um treinamento, é um curso, é uma certificação que a Ambima dá para as pessoas. E aí, nesse curso, ele aprende, eu não sei qual que é É só para agente de negócios, Priscila. Agente? Caixa normal não precisa, não. Agente de negócio. Aí, ó. Aí, para você ser gerente, você tem que fazer CPA 20. A CPA 10 e CPA 20. Tá vendo só? Então, assim, ele tem que ter aquele curso, porque aquele curso ali te promove uma certificação em um dos tópicos aí desse mercado financeiro. Então, a Ambima, ela fornece essa certificação e ela também traz mais credibilidade para os bancos, né? Essas associações, os bancos que estão associados à Ambima. Ela é uma entidade autorreguladora, pessoal. Então, é ela que cria as regras, é lógico que observando aí o que a gente tem de regra estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, claro, mas eles criaram, eles aprofundaram essas regras, eles pegaram as regras da CMN, ó, peraí, além disso aqui, nós também temos que desenvolver isso, tá? É obrigado? Não.
olha só, eu tenho 10 códigos de regulação e melhores práticas. É obrigado você se associar a mim? Não. Mas se você decidiu se associar, você vai ter que estar sujeito à supervisão dos mercados, tá? E por fim, a última instituição foi a Ancord. Enquanto a Ambima ela é mais voltada aí para os bancos, para uma regulação dentro dos fundos de investimento, a Ancord ela é muito voltada para as corretoras, tá? E ela vem aí fazer essa fiscalização, essa regulação muito voltada para a bolsa de valores, o mercado de bolsa de valores. Então, ela é responsável por unir e representar as empresas do mercado de capital. Sua principal finalidade é regular o mercado e fornecer conhecimentos para os profissionais da área e para o público geral. Por conta disso, a associação disponibiliza cursos, certificações e treinamentos para quem deseja investir ou atuar no mercado de investimentos. A Ancord, lógico que ela vai olhar aí o que o Conselho Monetário ele estabeleceu como normatização, ele vai olhar aí o que a CVM está regularizando, está fiscalizando e promover alguns cursos, alguns treinamentos para o público geral, aí, para os agentes, para as empresas que querem aí entrar nesse mercado aberto de vender ações para os emissores de títulos, ela vai promover aí, ela disponibiliza esses cursos, essas certificações, tá? Se fosse para a gente pensar numa hierarquia, a Ancord e a Abina, a gente pode considerar elas aí abaixo da CVM, tá? A gente tem o Conselho Monetário, a gente tem a CVM, que é um órgão de fiscalização, e as outras duas, eles estão abaixo deles, dentro da hierarquia. Deu para entender?